Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o advogado René Nunes, jovem advogado com grande experiência na nossa região. Você pode rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao Dr. René Nunes no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Dr. René, no final do último bloco ele perguntava, além de outras coisas, sobre a emoção do final de um processo. Ou vitória ou perda, né? Perda de uma sentença, de uma ação. Na verdade, assim, a atividade do advogado é uma atividade que não se compromete com o fim, com o êxito da ação. A nossa função é uma atividade meio. Então, é o meio pelo qual a gente busca a proteção legal em defesa dos interesses do nosso cliente. Agora, que a satisfação é bem maior quando a gente tem êxito na ação, quando a gente vê uma sentença de procedência, quando a gente é patrono do autor, e uma de improcedência quando a gente é patrono do réu, isso claro. Sem dúvida. E é interessante você colocar, doutor René, porque da tua fala anterior, quando nós falamos do mensalão e observávamos as divergências de votos, aí você vê exatamente esta multiplicidade de fatores, de variáveis que podem desencadear uma decisão, que são os fatores fim, né, doutor? Com certeza. E uma outra coisa que eu queria conversar contigo e que nos deixa temerosos, você que nos assiste aí sabe, quando tem uma ação judicial, pequena que seja, né, a preocupação é com o fim desta ação, com o julgamento, e claro, evidentemente, e com o êxito dela. Mas em alguns momentos ocorre uma coisa que nós chamamos de perda de prazo, doutor. E aí você perde uma ação inteira porque Perfeito. O seu advogado perdeu um prazo. Isso acontece ou é alguma coisa que nós leigos construímos inadequadamente? Não, acontece, é corriqueiro no meio jurídico. Até porque, assim, voltando à responsabilidade civil, que nós comentamos no bloco anterior, foi. Em caso de perda de prazo, o advogado também é responsabilizado, porque ele cometeu um ato ilegal, ele perdeu o prazo, ele foi contratado para defender os interesses do cliente e perdeu um prazo. E essa ilegalidade gera uma obrigação de indenizar. Tá? Isso gera uma obrigação, ao advogado? Gera, nesse caso específico, sim. É mesmo? Não com o êxito da ação, o advogado ser responsabilizado porque perdeu a ação, porque o exercício da profissão não está comprometido com o êxito da ação. Perfeito. Agora, a perda de prazo, aí sim há um erro do profissional, passível até de representação na entidade de classe, mas especificamente quanto ao erro, se vê o motivo pelo qual houve a perda de prazo, se não houve pagamento, se não houve pagamento e recolhimento de custas, né? Exatamente. Ou se foi porque o advogado realmente foi relapso e deixou... Então existe uma série de possibilidades relativas a estas perdas, né? Efetivamente, doutor, o que pode se transformar numa armadilha? Aí você, por sua experiência, até para os jovens advogados aí, um exemplo. O que pode ser uma armadilha que possa levá-lo a perder um prazo? Nós conversávamos hoje as intimações aos advogados é feito via diário eletrônico. Então o advogado tem que ter a assinatura desse diário eletrônico, ele tem que receber essa intimação. Quem não tem vai correr o risco muito sério de perder o prazo. Existem várias empresas aí no mercado que cuidam especificamente dessas intimações. Então o advogado recebe no seu e-mail as intimações. Ali ele é intimado, ele corre o prazo legal dele. Perfeito. Se ele não tiver esse tipo de prestação de serviço, ele vai ter que estar diuturnamente cuidando do processo. René, a tua afirmação sobre o diário eletrônico me faz surgir uma outra pergunta. A tecnologia está efetivamente presente no nosso mundo, inclusive no jurídico? Com certeza. A tendência é os processos serem praticamente integralmente eletrônicos. Hoje nós temos aqui as petições eletrônicas. Na Justiça Federal não existe mais papel. O advogado escaneia e remete via um sistema próprio que tem da Justiça Federal. Lá é tudo via sistema eletrônico. Não tem... René, sobre isso, qual é que é a sensação de você viver momentos que há 30 anos atrás você não tinha absolutamente nenhum recurso dessa natureza, não é?
em que a tecnologia passa a ser um indicador presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que significa isso para o profissional, com a sua competência, com o seu trabalho, com a sua formação, inclusive uma formação comparada hoje, número de horas, talvez até duplicado, né? Como é que você vê essa mudança? Bom, na verdade, assim, eu iniciei na advocacia com máquina de datilografar. Passamos para a máquina elétrica. Certo. Hoje nós estamos aí com computador. Exatamente. Mas, sem dúvida, o principal aspecto é reduzir os volumes de encadernações de processo, o que torna mais célere a prestação da tutela jurisdicional e evitar esses volumes enormes indo para o Tribunal de Justiça, indo para o Superior Tribunal de Justiça. Isso tudo visa, com certeza, dar maior agilidade aos feitos judiciais. Doutor René, e aí, diga uma coisa, havia no Brasil, há um tempo atrás, uma carência de juízes de direito, né? Essa carência persiste ainda ou já foi suprida pelas entidades formadoras, doutor? Não, ainda persiste. Na Europa, enquanto tem um juiz para cada 5 mil, aqui nós temos um juiz para 20, 30 mil. É bastante desigual, né? Muito desigual. Doutor René, lamentavelmente o tempo é nosso algoz e falta aí pouco mais de 1 minuto para o encerramento do programa. Eu queria deixar as câmeras de ciência e pesquisa com muita honra para a tua fala final. Novamente queria agradecer ao colega pela oportunidade de fazer parte desse seleto grupo de entrevistados. E dizer ao cidadão, de uma forma geral, que ao ser vilipendiado em seu direito, busque uma orientação. Ou quando pretender se proteger de forma preventiva, alguma coisa nesse sentido, existe uma máxima em direito que se diz assim, antes de fazer errado, procure um advogado. Interessante isso. Doutor René, eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado. Cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que vem realizando na Sociedade de Tubarão, até porque muitas vezes o cidadão é vítima da própria circunstância social e aí a falta de conhecimento em direito o leva a ter que ter o abraço protetor do anjo que nós chamamos os advogados. Muito obrigado a você, viu? Obrigado. Conversamos com muita honra com o doutor René Nunes, advogado, jovem advogado com larga experiência na nossa região. E você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao Dr. René Nunes no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Gostaria de agradecer aqui efetivamente aqueles que fazem o Ciência e Pesquisa nos bastidores. Agradecer ao Twitter hoje, o Sérgio Souza, coordenador do Twitter. Agradecer ao Fabiano, que está conosco nas câmeras, ao Marco Paixão, ao Mike, ao Samuel, que fazem efetivamente as imagens do Ciência e Pesquisa chegar até você. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa com certeza.